4 de janeiro de 2022. Nós estamos na terça-feira, depois da Epifania. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. Nesta manhã desta terça-feira, nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia de hoje. Domingo, celebramos a solenidade da Epifania e nesta semana estamos celebrando os textos que a Igreja propõe em seguida a esta solenidade. Por isso falamos terça-feira depois da Epifania. A leitura proposta hoje é da primeira carta de São João, 1 João 4, versículos do 7 ao 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, este último versículo deste trecho: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Nós devemos levar esta mensagem no nosso coração, porque constantemente, meus queridos, de acordo com alguns acontecimentos da nossa caminhada, o demônio tenta nos convencer exatamente o contrário, de que Deus não nos ama e de que o amor parte de nós para Deus e Deus não o retribui. Às vezes acontecem algumas situações na nossa vida e nós somos tentados a pensar: eu busco tanto a Deus, eu faço tanto, às vezes tem pessoas que servem a igreja, eu sirvo tanto a igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, como que me acontecem algumas coisas? Como que me acontece isso? É o demônio nos tentando convencer do contrário desta mensagem da Bíblia, da primeira carta de São João. Parece que nós estamos a amar a Deus por primeiro e Ele muitas vezes não corresponde. Meus queridos filhos e filhas, nos convençamos de que o amor de Deus por nós é certeiro, é constante, é incessante e é abundante. Deus nos ama desde o princípio. Deus nunca nos deixou de amar e nunca haverá de deixar. Nós devemos levar neste ano essa certeza para que não sejamos tentados a questionar a fé, a questionar o nosso temor a Deus. Porque às vezes parece que nós amamos mais a Deus do que Ele nos ama, e isso é uma grande presunção por nossa parte.
O nosso amor é tão falho, porque o próprio texto vai dizer de que jeito Deus nos amou. O próprio texto vai nos dizer, nisso consiste o amor. 2 pontos. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. A maior demonstração de amor é que Deus enviou o seu Filho eterno para entrar no tempo, na história humana, tomou forma humana, se tornou um ser humano. Já é uma demonstração de amor, o infinito que se torna finito para conviver conosco. E mais do que isso, entregou o seu Filho, que se tornou ser humano, entregou a morte humilhante, ao infortúnio da cruz. Não tem maior demonstração de um amor elevado, eterno, palpável, concreto, do que esta demonstração. Não tem demonstração maior. Hoje, nessa terça-feira, convençamo-nos, nós somos amados por Deus, porque Ele me deu Jesus Cristo, que derramou na cruz seu sangue e que a cada culto da Santíssima Eucaristia, Ele atualiza esse sacrifício para mim, em meu favor, Convençamo-nos, Deus nos ama. E foi assim que o amor se manifestou entre nós, nos diz o texto. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Às vezes a gente pensa que alguns acontecimentos da vida são o nosso mal maior, mas o nosso mal maior não são os acontecimentos ruins, os infortúnios, os desencontros. O nosso mal maior, o mal pior que pode nos acometer é a questão do pecado. E foi para esse mal maior que Ele veio nos libertar, desse mal maior. Porque as coisas da vida, às vezes acontece uma coisa ou outra, um imprevisto, uma coisa mal, né? Aparentemente, essas coisas passam. Mas o pecado, se nós não nos libertarmos dele, ele permanece eternamente e junto de nós no inferno, se nós não formos libertos. É um sofrimento eterno que provoca. Então, Ele veio nos livrar disso. É um Deus amoroso, nos ama, quer para nós o céu. Nos ama e eternamente. Força e coragem. Uma terça-feira abençoada, cheia deste amor supremo e abundante que brota de Deus e se derrama sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.